pacientes. Então, esse projeto ele visa dar esse apoio, esse aconchego maior do paciente, às vezes um paciente de pós-operatório, com uma dúvida muito grande, e o pessoal da telefonia, só tem consulta com a doutora em março. Pô, mas até março eu já tive um troço, né? Não posso esperar até março. Então, esse projeto que a gente está desenvolvendo ainda são só para alguns pacientes do glaucoma. Vocês todos que receberam um link estão nesse projeto de acompanhamento. E vai ter disponível para vocês um telefone corporativo, que é o Glaucoma Help. Estou desesperado, preciso falar com a doutora, como é que eu faço? Como é que eu faço para poder ter esse canal? E a Damares, depois nós vamos treinar mais uma funcionária, que vai dar assistência para esses pacientes. E nós vamos ter um encontro a cada 3 meses para tirar dúvidas, falar um pouquinho de glaucoma, falar um pouquinho de novidades, o que tem no mundo científico, para vocês saberem o que tem de novidade para tratamento, enfim. Todos. Eu queria muito que a doutora Regina falasse, saiu recentemente uma publicação sobre meditação. Pô, mas o que tem a ver meditação com glaucoma? Eu queria muito que a doutora Regina falasse um pouquinho desse artigo científico que saiu recentemente, falando nos efeitos positivos da meditação no glaucoma. Então, a gente marca, vai ser reuniões a cada 3 meses, para a gente poder fazer esse bate-papo, esse aconchego maior do paciente do glaucoma. Inicialmente, o projeto seria presencial, mas mediante a condição da pandemia, que a gente está bloqueando essas questões de aglomeração, a gente preferiu já começar a dar o start para esses pacientes queridos que estão aqui nos acompanhando, já mesmo que sendo virtual. Então, esse objetivo aqui, essa nossa reunião é para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o glaucoma e depois a gente abre um bate-papo para tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, quando a gente vai falar de glaucoma, a gente tem que saber o que é o glaucoma, né? Eu acho que, assim, um dos treinamentos da Damares que eu achei que foi um exemplo que eu dei, foi muito interessante, que eu vi no olhar dela que ela entendeu o que é glaucoma. Eu vou falar um pouquinho sobre um líquido que tem dentro do olho chamado humor aquoso. Esse líquido todo mundo tem. Todo mundo produz, dormindo, acordado, jogando bola, sentado, independente do seu desejo. Esse líquido ele é produzido, não é a lágrima, está lá dentro do nosso olho, e esse líquido ele produz com o objetivo de levar oxigênio e alimento para as estruturas internas do olho, que são estruturas avasculares. Esse líquido ele produz, faz o que tem que fazer dentro do olho e depois ele remove as substâncias tóxicas do metabolismo, retira o que não presta e vai embora. Então, o que entra tem que ser igual ao que sai. Isso causa para a gente um equilíbrio desse líquido dentro do olho, que a gente chama de pressão hidrostática, que é a pressão intraocular. No glaucoma, pelo fato do olho não ter um sistema de autorregulação, ou seja, a gente continua produzindo, mas não está saindo líquido. Esse desequilíbrio causa o aumento da pressão intraocular. Mas o olho, ele não sabe que não está saindo. É diferente, por exemplo, quando a pessoa tem aumento da temperatura. Começou a ter febre. O que acontece quando a gente tem febre? O organismo atua fazendo sudorese, calafrio. Ele faz o sistema de regulação para diminuir a nossa temperatura. Isso é automático, né? Na pressão ocular, nós não temos o sistema de autorregulação. Ou seja, a gente continua a produzir, mesmo quando a gente tem uma falha na drenagem. E isso gera esse desequilíbrio pressórico. Mas o que acontece quando acontece esse desequilíbrio? Aumenta a pressão ocular. Aumentando a pressão ocular, nós vamos ter os defeitos, os malefícios na região interna do olho por conta desse aumento da pressão intraocular. Nossos vasos da retina, os vasos do nervo óptico, eles são extremamente delicados.
Então, quando a nossa pressão sobe, causa uma obstrução dos vasos da cabeça do nervo óptico. E isso gera o sofrimento do nervo, isso gera a lesão glaucomatosa. Quando a gente tem o aumento súbito e imediatamente já é tratado, você leva um equilíbrio do processo e aí a lesão é pequena. Se você mantém esse nível pressórico elevado, essa obstrução continua acontecendo e isso vai gerando aumento do defeito glaucomatoso e vai aumentando a lesão glaucomatosa e vai progredindo o glaucoma. O principal objetivo nosso no glaucoma é evitar que haja aumento da pressão ou flutuação da pressão ao longo do envelhecimento do indivíduo, para que o nervo óptico esteja estável ao longo do envelhecimento. Porque, na verdade, o que enxerga não é o olho, o que enxerga é o cérebro, né? O que o olho faz? O olho capta a luz, transforma em impulso elétrico e leva esse impulso elétrico para o nosso sistema cerebral. E o nosso olho é que faz o nosso cérebro é que faz a interpretação desse impulso luminoso que chega, que na verdade foi transformado em impulso elétrico que chega no nosso cérebro. Então, quando a gente destrói o nervo óptico com a lesão glaucomatosa, o que vai gerar no nosso olho é um erro na nossa transmissão elétrica. O olho continua captando a luz, mas não consegue transmitir o impulso elétrico para o cérebro, porque o nosso defeito do glaucoma causa uma lesão no nervo óptico. E o nervo óptico é o grande responsável pela transmissão do sistema elétrico daquela imagem que a gente está captando. Então, se a gente não tem o nervo óptico, a gente não tem a conexão da imagem que você está enxergando com a interpretação que você está enxergando aquela imagem. Então, o nervo óptico é vital, é de suma importância para que a gente tenha a codificação da imagem que a gente está enxergando. Então, a grosso modo, para vocês entenderem o panorâmica do glaucoma, é lógico que nós temos vários tipos de glaucoma. Nós temos glaucomas de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado, glaucoma primário, glaucoma secundário. Nós temos pelo menos um compêndio de 10 livros sobre tipos de glaucoma. Mas a média é para vocês entenderem o raciocínio do que acontece quando a gente tem a lesão do glaucoma. Existem impressões de 30 que o paciente não desenvolve glaucoma. Existem pacientes com pressão de 10 e que desenvolvem o glaucoma. Mas por que isso acontece? A senhora não acabou de falar que está relacionado à pressão intraocular, doutora Regina? Mas, na verdade, também está relacionado com a sua vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável o teu nervo óptico, maior é a resposta para níveis de pressão até mais baixos. Então, hoje, a gente sabe que a pressão intraocular é um dos fatores de acompanhamento e de tratamento do paciente, mas ele não é o único fator. Então, quando a gente fala em exames, existe uma série de exames para a gente poder ajudar e auxiliar nesse processo do glaucoma. Aqui, para vocês entenderem, ao longo da vida de um paciente com glaucoma que está grave, tá bom? Então, do verde, que é a visão normal, até o vermelho, que é o estágio que a gente está proibido aqui. É o estágio que está proibido, nós temos que evitar que isso aconteça. Na curva de cima, é um paciente com envelhecimento, mas sem glaucoma, é o verde. Então, ele vai tendo, ao longo da vida, a perda de algumas células por conta do envelhecimento, mas ele não fica cego. Então, ele chega na hora da sua passagem, mas enxergando. Ao longo do paciente tendo o defeito do glaucoma, vocês vão percebendo uma piora, uma progressão do paciente. Isso aqui não é o segundo ano de doença, não é o quarto ano de doença, e sim
o tempo de não tratamento da doença. Esse gráfico é muito apresentado para nós médicos especialistas em congresso, para mostrar que ao longo do tempo o paciente vai tendo progressão. O que nós temos que fazer com que essa progressão seja tão lenta, mas tão lenta, que quando ele chegar na sua fase de 80, 90 anos, ele ainda chegue enxergando, entende? Então, qual que é o nosso objetivo? O paciente sair do normal e não chegar na cegueira, não chegar na progressão rápida da doença. E aí, o tratamento é que vai nos ajudar a impedir que isso aconteça. Mas como é que a gente consegue fazer com que essas curvas sejam tão lentas, que a gente fale, olha, você está estável, você não está progredindo, porque a gente não consegue captar nos exames se o paciente está tendo alguma progressão ou não, tá? E quais são os exames para a gente conseguir fazer com que o médico especialista consiga perceber no teu exame que você não está tendo a evolução satisfatória ou que você está conseguindo estabilizar a doença ao ponto de eu conseguir perceber que você atingiu uma progressão lenta praticamente igual à do envelhecimento normal. Esse é o objetivo. Quanto mais plana, quanto mais linear estiver a nossa curva, melhor, mais estável a gente está. Quanto mais íngreme, com mais declive, pior. É um paciente que está progredindo rapidamente. E como é que a gente sabe fazer isso tudo? A gente é evidente? Não. A gente é ciência. A gente acompanha pelos exames. Então, aquele monte de exames que vocês vão na clínica fazer, que demoram 1 hora, 2 horas, principalmente o campo visual, vocês têm que ir com resignação, porque com aqueles exames que a gente consegue identificar se o paciente está tendo essa curva de progressão lenta. Quanto mais lenta essa progressão, melhor. Mais chance da gente chegar na nossa idade do nosso envelhecimento, enxergando, podendo curtir a nossa vida. Então, quais são os exames que a gente precisa, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento do glaucoma? Então, teve uma vez que eu lembro de um paciente falando assim, doutora, a senhora só pensa em fazer exame em mim? Eu falei para ela assim, não, mas que para eu poder enxergar o que eu preciso enxergar, eu dependo dos exames. Não é só medir a pressão. A pressão é um dos fatores para identificar se o tratamento do colírio está surtindo efeito na pressão intraocular. Mas por que os exames são fundamentais? Porque a gente sabe que esses exames é que vão dar para a gente a percepção. Mesmo se a sua pressão está 18, ou mesmo se a sua pressão está se mantendo em 10, se você está mantendo o controle adequado do campo visual ou da lesão glaucomatosa. Então, é fundamental. Então, nós temos que ir aos exames sem sofrimento. Tem pacientes que sofrem com medo do resultado, tem pacientes que sofrem, ficam ansiosos com o tempo para executar os exames, e a gente sabe que tudo isso interfere na nossa percepção sensorial do exame de campo visual. Então, o meu conselho para que você vá e traga para mim um bom resultado para a sua curva, eu enxergar melhor a sua curva, é que você faça o exame, se entregue no exame e faça o exame. Então, nós vamos falar um pouquinho desse paciente. É um paciente nosso, sem identificação, para vocês entenderem. Então, aqui é um paciente que em 2013 procurou o nosso serviço, dizendo que tinha sido identificado glaucoma, que precisava fazer uma investigação. Esse paciente está até hoje no nosso ambulatório, nosso acompanhamento. Isso aqui é um nervo óptico. Isso aqui é a imagem do nervo óptico. Essa bolinha que a gente vê aqui é a imagem do nervo óptico. Esse nervo óptico, nossa, um nervo óptico bonito. O de baixo, um nervo óptico um pouquinho mais suspeito, que tem aqui, ó, esse branquinho aqui no meio chamado escavação. A escavação pode ser um dos sinais para mostrar que o paciente está tendo
uma perda das fibras do nervo óptico. Consequentemente a isso, quando se perde as fibras, ao longo do desenvolvimento da doença, a gente vai tendo uma progressão do glaucoma. Então, essa foto que foi tirada em 2013, eu vou comparar com uma foto que a gente tirou o ano passado, ano retrasado, 2019, para vocês entenderem o que é o paciente quando está numa progressão. Então, olha só, o que muda aqui é a luminosidade da foto, porque às vezes o paciente pisca de uma maneira equivocada no momento que bate o flash e muda a cor da foto, tá? Mas o que a gente percebe aqui no olho direito desse paciente, nós temos uma hemorragia aqui. Vocês conseguem perceber na parte inferior? Levanta a mão aí, todo mundo que consegue ver. Essa hemorragia aqui, uma manchinha. Isso, bem aqui, ó, perto desse vasinho. O vasinho tá normal. O que tá errado... Isso, Jéssica, a Alba também tá aí. Muito feliz, viu? Essa manchinha mostra para mim que aquela pressão que o paciente está mantendo, ele está levando uma hemorragia do disco, uma hemorragia do nervo óptico. Ou seja, eu tenho que ser mais severa com o tratamento, eu já tenho que brigar se está pingando colírio na hora certa, porque vocês sabem, eu sou chata com o horário de colírio, eu gosto de colírio na hora certa, porque tem um motivo para isso, né? E aqui embaixo, ó, no olho esquerdo desse paciente, depois de alguns anos, a gente percebe na parte inferior, ó, não sei se vocês conseguem ver minha seta, aqui, ó, tinha nervo óptico saudável. Aqui não tem mais, aqui tem um pequeno buraco mostrando uma progressão da escavação e da lesão do glaucoma nesse paciente. Então, para essa pessoa, para esse paciente, ele vai ser aquele paciente que nós vamos identificar se está pingando o colírio na hora certa, se está pingando o colírio no olho corretamente, se a pressão está flutuando. Muitas vezes a gente tem que pedir algum exame chamado curva, que é aquele exame chato de medir pressão o dia inteiro. Às vezes eu tenho que pedir aquele exame de sobrecarga, que é beber água para saber se a pressão eleva ou não. Então, esse paciente, gente, lamentavelmente está em progressão. Esse paciente está evoluindo para a cegueira e nós não podemos deixar. Então, é esse paciente que nós vamos muitas vezes trocar o colírio, ou dependendo da situação, se já trocou, se já tem alergia a algum tratamento, são pacientes que muitas vezes evoluem para algum procedimento cirúrgico. Então, o acompanhamento seriado, contínuo do paciente, faz-se esses exames ao longo do tempo, porque a gente vai identificando se o paciente está tendo alguma progressão. Agora, eu vou mostrar para vocês uma sequência de exames de campo visual de um outro paciente. Na verdade, é o mesmo paciente da fotografia. Só para vocês entenderem que aí, ó, o campo visual também dele é de 2013. Esse é o campo visual do olho esquerdo, que é onde teria a progressão maior. Em 2013, o exame é absolutamente normal. O campo visual normal é quando está tudo branquinho aqui, ó. Esse pretinho que aparece aqui é a mancha cega que todo mundo tem. Isso não é o defeito do glaucoma. O defeito do glaucoma ele vai aparecendo ao longo do tempo conforme ele vai progredindo. Aqui em 2013, ele estava normal, como na foto que vocês viram, ele também estava normal. Aqui, ó, em 2015, você já tem uma percepção, uma mudança da cor do gráfico cinza, mostrando que está acontecendo alguma coisa com esse paciente. Então, a gente já começa a levantar o alerta. Opa, peraí, o que está acontecendo? Será que o paciente está esquecendo o colírio, que é muito comum? Porque o glaucoma, gente, não tem sintoma. Como é que a gente sabe que o paciente está evoluindo? Com os exames. Então, às vezes você está no seu dia a dia lá, atribulado, era para pingar o colírio 8 da noite, quando foi ver, pingou às 10, quando foi ver, esqueceu de pingar, lembrou só no dia seguinte. Por isso que eu sempre peço para deixar um despertador no celular. Hoje todo mundo tem um celular para poder lembrar que isso está acontecendo, porque isso nos ajuda. Porque muitas vezes o paciente está usando o colírio direitinho e até pode piorar, mas é muito raro, é muito mais infrequente isso acontecer. Então, quando o paciente usa regularmente o tratamento nas horas corretas, dificilmente isso acontece. Mas olha só o que aconteceu com essa pessoa.
eu não sei se vocês conseguem ver ou se a foto está na frente. A foto está na frente, Mirella? Não, dá para Eu vou ver mudar sim, a foto. doutora. Dá para ver? Ah, Tá. desculpa. Então tá Eu bom. consigo ver. Então tá bom. Se vocês observarem, olha o que aconteceu. Em 2013, esse indivíduo era absolutamente normal. E hoje, gente, ele tem um defeito enorme na parte superior do campo de visão, mas lá no nervo óptico é aquele entalhe que aconteceu no nervo óptico. Então, isso aqui mostra que ele está em progressão. Isso a gente não pode deixar. Isso acontece geralmente quando o paciente deixa de vir no consultório ou veio em 2013 e voltou só em 2015. Quando vai ver, o campo visual está muito pior. Então, o nosso objetivo, meu como especialista, a Damares como coordenadora do projeto, de vocês como paciente, é nos ajudar para que a gente não possa evoluir dessa forma. Isso aqui é o precipício, isso não pode acontecer. Isso é o meu dever, é ficar monitorando esses exames para que isso não aconteça, entende? Mas eu preciso de vocês para o entendimento do glaucoma, para vocês entenderem que ele não tem sintoma. Quando isso acontece, vocês não vão perceber uma dor de cabeça, vocês não vão perceber um embaçamento visual, vocês não vão perceber nada. Isso aqui acontece, infelizmente, sem ter uma percepção de uma piora do glaucoma. E é só os exames. Por isso que quando vai fazer os exames, nós temos que ir entregues, ir tranquilos, para que o resultado seja um resultado favorável, para que a gente consiga ter um entendimento se você aí está tendo alguma progressão do glaucoma. Tem tratamento? Tem tratamento, gente. Essa é a parte boa. Então, assim, nós estamos diante de uma doença crônica que é grave, sim, é grave. Quando ela não é tratada, quando ela não é acompanhada, entende? Hoje nós temos tratamento. Então, é como se fosse uma pressão alta, como se fosse um diabetes que você vai ter que acompanhar. Eu tenho problema de tireoide, quem sabe, eu tenho a síndrome da tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune, possivelmente por estresse, eu tenho que ficar monitorando, eu tenho que ficar no acompanhamento, tenho que fazer exame de sangue, ultrassom, faz parte, porque aí meu médico vai entender se eu estou estável com os meus hormônios, senão ele vai fazer o ajuste dos meus hormônios. Então, é uma doença crônica, nós temos que ficar monitorando. É necessário a tristeza? Gente, a tristeza acontece quando a gente é pego de surpresa, ninguém quer adoecer, todo mundo quer viver, envelhecer feliz, saudável, sem celulite, sem estria, sem cara enrugada. Difícil, né, gente? Envelhecer faz parte, vem o combo, né? Vem o combo, e esse combo, muitas vezes, vem as nossas doenças. E aí, o saber administrar tudo isso é com sabedoria. Nos acompanhar, fazer os tratamentos disponíveis, conhecer, entender a doença. Por isso que eu acho que é importante nosso bate-papo com pacientes, um grupo pequeno que vocês vão ficar à disposição para poder falar um pouquinho de vocês, se vocês quiserem. Porque, assim, quando a gente conhece a nossa doença, é uma arma importantíssima para a gente saber como lidar com ela e o que nós temos que fazer. Então, o tratamento existe, é uma doença crônica, mas que tem tratamento. A partir daí, vocês são uma pecinha fundamental para conseguir também a estabilização da doença, né? E o que nós temos de tratamento? O mais comum são os colírios, né? 1, 2, 3, 4. Hoje nós temos 4 classes de drogas de glaucoma, antiglaucomatoso. 4 classes. O que muitas vezes muda é o nome comercial, o nome fantasia. Mas nós temos 4 classes. O beta-bloqueador, o inibidor da anidrose carbônica, o alfa-agonista e a prostaglandina. Muitas vezes a gente junta 2 em 1 para facilitar o tratamento do paciente, para não ficar, sabe, dependendo o tempo todo de ficar pingando colírio. Mas vocês não imaginam o quanto que mudou. Há 20 anos atrás, mais 25 anos atrás, quando eu comecei a fazer glaucoma, a gente tinha somente o beta-bloqueador, que era o danado do timolol, e a pilocarpina, que hoje praticamente não é usada no tratamento do glaucoma. Pilocarpina, a gente usava de 3 em 3 horas. Pensa num colírio você pingando de 3 em 3 horas, que deixa o olho vermelho, igual aos outros, que dá dor de cabeça, mas de 3 em 3 horas. Então, hoje, nós temos que colírios que pingam uma vez ao dia.
E mesmo assim, tem gente que esquece o colírio. E aí eu fico um pouco brava, porque eu tenho a maior função, que é manter o nervo óptico de vocês estável. Então, quando eu falo às 9 da noite, atrasar 9h05, 9h10, mas, cara, eu sou chata, eu gosto que pingue às 9 da noite. Porque o ciclo de flutuação da pressão intraocular acontece quando você começa a variar também os horários do colírio. Aí você pinga o colírio às 10. Aí a pressão abaixa, porque o colírio vai fazer a pressão abaixar. Aí no dia seguinte, porque aquele colírio a cada 24 horas, deveria pingar por volta das 10 da noite, aí você vai pingar 1 da manhã. Ou seja, entre 10 e 1 da manhã, você já teve uma flutuação pressórica. Você não percebeu. Eu não sei que você teve, porque você estava na tua casa. Mas ao longo do tempo, essas flutuações pressóricas vão minando as suas fibras do nervo óptico. Por quê? Porque a gente só consegue detectar uma progressão quando um grupo de células morreram. Então, quando você tem a perda de uma célula, as máquinas que a gente tem aqui no Brasil e no mundo, o que nós temos aqui, a oftalmologia brasileira, ela é muito competente, graças a Deus. O que nós temos hoje no mundo não consegue identificar a morte de uma fibra, porque o nervo óptico, ele é como se fosse várias fibras. Então, quando você perde uma fibra, o equipamento não vai me dizer que você está tendo uma progressão. Eu vou demorar, às vezes, 5 anos que aquelas fibras estão morrendo. Então, essas flutuações pressóricas que vão acontecendo, por que me incomodam? Porque dali 5 anos eu vou ter uma morte de um grupo de células que vai aparecer para mim no exame de campo visual, vai aparecer na tomografia do nervo óptico, vai aparecer muitas vezes na retinografia com aquelas imagens ruins. E aí eu vou falar, meu Deus, por que está tendo uma perda agora se a pressão está 10, né? Mas isso, às vezes, é um impacto do que aconteceu ao longo do envelhecimento do paciente. Então, é muito importante o uso correto dos medicamentos, a maneira correta de aplicar o colírio. Nós vamos ter um dia só para falar como pingar o colírio corretamente. Senão fica muito longo e vocês acabam se perdendo um pouquinho. Quando a gente já tentou todos os tipos de colírios, mudou o tipo de colírio e mesmo assim o paciente está progredindo, existem tratamentos a laser, nós temos a trabeculoplastia seletiva, nós temos o microlaser micropulsado, existem opções também de cirurgia, aqui é uma opção nova, que é a stent. A stent é esse negocinho pequenininho aqui, ao lado, bem em cima da moeda, para dizer o quão pequenininho que ele é. Ele é um microtubinho que é colocado no sistema de drenagem para melhorar a saída daquele líquido de pressão, que causa pressão. O laser também faz esse aumento da drenagem para fazer com que o líquido saia mais, porque você está tendo uma piora, um desequilíbrio na entrada e saída do líquido do humor aquoso. Tem alguém aí que tem medo de cirurgia? Eu vou mostrar 2 vídeos de cirurgia. Tem medo? Quem tiver medo, fecha os olhos. Pode? Pode? Todo mundo aceita? Sim? Olha lá, hein? Quem não quiser ver a cirurgia, fecha os olhos, hein? Eu então, quero ver, porque já fui tão cirurgiada. Olha lá, quero ver como é que foi. A Alba conhece. Essa aqui é uma cirurgia de um paciente que foi colocado o stent. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ele coloca um microdispositivo, é uma canetazinha que a gente entra, ó, bem aqui é um microdispositivo, tá vendo? Esse microdispositivo é esse pequenininho que a gente coloca aqui, uma cirurgia microscópica mesmo. Não sei nem se vocês conseguem ver aqui, ó. Ele é metálico, tá? Que a gente coloca no sistema de drenagem. A gente pode colocar vários. Esse aqui, a gente só pode fazer em pacientes com glaucoma leve a moderado, tá? Pacientes com glaucoma avançado, a gente não pode colocar o stent. Há muito pouco tempo atrás, no mundo, há 10 anos, aqui no Brasil, há uns 3, a gente não tinha disponibilidade do stent. O stent, ele é parecido com aqueles que o pessoal que tem um problema no coração infarta, aí vai lá no cardiologista e o cardiologista autoriza colocar um stent para aumentar a drenagem do fluxo de sangue no coração. Aqui, o nosso sangue não é sangue,
é um humor aquoso. Então, a gente vai lá e pluga no olhinho do paciente esse microdispositivos, tá? A trabeculectomia, que é essa aqui que vocês vão ver agora, eu só coloquei um pedacinho das cirurgias para não assustar vocês. Essa aqui é a cirurgia tradicional, é a que tem corte, tá? Vocês vão observar o momento que a gente faz o corte e a entrada no olhinho do paciente. Alba, a cirurgia sua é essa sim, tá, Alba? É uma trabeculectomia. A gente usa nesses pacientes com a trabeculectomia um líquido chamado mitomicina para diminuir o risco de ela entrar em falência, tá? E aí, essa cirurgia, a gente faz esse quadradinho é que faz a drenagem daquele líquido que está em excesso dentro do olho. Todo o tratamento do glaucoma visa a diminuir a quantidade de líquido, ou diminuir produção, que é os colírios também aumentam a drenagem, ou aumentando a drenagem. Tanto os laser, quanto a stent, quanto as trabeculectomias, é para aumentar a vazão desse líquido que está ocasionando a pressão alterada e a lesão do glaucoma. Então, esse quadradinho que vocês veem eu fazendo, a gente faz para fazer uma janelinha de drenagem. Depois a gente sutura a cirurgia. Existe também os implantes de drenagem, que é um dispositivo microscópico. Ele, na foto está parecendo grande, mas ele não é. Ele é como se fosse um silicone que a gente coloca para bombear. É como se fosse para bombear esse excesso de líquido de dentro do olho para fora do olho. Quando a gente bombeia esse excesso de líquido, vai cair na parte da conjuntiva e aí o líquido é absorvido novamente para o sistema do organismo. Então, os tratamentos que nós temos disponíveis hoje, que são muitos, aí eu dei uma simplificada para vocês entenderem um pouquinho, são tratamentos que é para diminuir a progressão. E aí você diminui o risco do paciente ficar cego. Muitos pacientes falam assim, mas doutora, eu já ouvi falar que alguém operou e ficou cego. Geralmente, quando isso acontece, gente, são pacientes que foram operados muito tardiamente, um glaucoma muito grave. Que aí, num paciente com glaucoma grave, o risco da cirurgia acontece também, né? Porque o nervo óptico está tão sensível, as fibras elas estão tão delicadas, qualquer movimento que você possa fazer no olho do paciente pode ser fatal. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. E quando o teu médico indicar uma cirurgia, entenda por que daquela cirurgia, se existem outras tecnologias para aquele grau de glaucoma que você tem. Você tem que entender qual é o nome do glaucoma, como é que está a tua pressão, como é que está o teu grau, o teu estadiamento do glaucoma, para saber em que situação que você tem de disponibilidade de tratamento. E aí, junto com o seu médico, fazer a decisão final e no pós-operatório ficar monitorando. E aí continua o monitoramento, campo visual, tonometria, que é a medida da pressão, e aí continua tudo igual. Aí a pressão voltou a subir, aí tem que voltar a pingar colírio. Lá na frente, trocou colírio, muda colírio, teve alergia, porque muitos colírios dão alergia, vocês sabem disso. Não é uma característica de todos, mas alguns pacientes ficam mais sensíveis e quanto mais avançado o glaucoma vai ficando, mais sensível fica, o olho fica muito vermelho, assado às vezes, a pálpebra, muitas vezes por conta o olho fica exausto mesmo, né? Mas se a gente não para, se a gente para, por exemplo, o paciente progride e pode evoluir para a cegueira. Então, lá na frente pode ser que haja necessidade de outros procedimentos. Quanto mais grave o teu glaucoma, maior é o risco de outros procedimentos, tá? Então, esse era o nosso bate-papo. E aí, qual que é a pergunta que todo mundo me faz? Doutora, eu vou ficar cego? O glaucoma cega, mas a nossa luta é para que isso não aconteça. Então, essas reuniões, elas vão trazer para a gente esse entendimento da doença, a necessidade do acompanhamento da doença. Cada um de vocês vão aprender um pouquinho e vão ensinar os seus parentes, porque o glaucoma, gente, é uma doença hereditária. Não pense você, porque ninguém tem. É porque ninguém foi ver, né? É aí que mora o problema. Então, vocês são umas células
que vão estar compartilhando essas informações para amigos, familiares, e assim nós vamos fazer uma corrente do bem. O que é a corrente do bem? Cada um ajudando para que o outro também tenha informação, que a informação, gente, ela vale ouro. Muitas vezes a informação, ela é mais importante do que, às vezes, até uma própria consulta. Porque, às vezes, o paciente sem a informação, ele nem sabe o que pode estar acontecendo. E a informação hoje, é muito triste você perder um paciente no sentido dele ficar cego, porque ele não soube da doença antes. Ele não entendeu o que significa ir no médico oftalmologista. Porque a gente só lembra que tem olho quando a gente começa a ficar, né, com a vista cansada, não está enxergando, e aí a gente vai procurar um óculos, né? A gente pensa que o oftalmologista é só óculos. Então, nós somos algumas células que vão estar distribuindo essas porções de informações para que a gente ajude as outras pessoas a não passarem o destino da cegueira. A cegueira é um destino muito ruim, muito triste, né? Todos vocês que têm glaucoma sabem dessa preocupação, e o fato de vocês estarem aqui hoje mostra o tão comprometidos que vocês são com o tratamento de vocês. Isso me deixa muito orgulhosa, muito, muito feliz mesmo. E eu quero trazer para vocês sempre novidades. Então, aqui foi um panorama. Na próxima, nós vamos falar para vocês sobre um pouquinho mais sobre as cirurgias que todo mundo tem medo e a importância da meditação no glaucoma. Saiu esse estudo fantástico, trazendo para a gente essa importância. Mas por que eu tenho que meditar? O que a meditação pode fazer no meu organismo que me ajude a melhorar o glaucoma? Para vocês terem uma ideia, vamos imaginar um paciente diabético. O paciente diabético ele tem que diminuir carboidrato, fazer dieta, exercício e tomar um remédio, né? Mas se ele é um paciente extremamente ansioso, é um paciente que dificilmente consegue ter uma rotina adequada de acompanhamento dos seus exercícios físicos, da sua dieta, o que isso vai gerar? Uma doença não controlada, né? Porque ele não vai estar se cuidando, automaticamente a doença descontrola, o diabetes descontrola e os efeitos da diabetes vão acontecendo no nosso organismo. O que a meditação pode auxiliar nesses pacientes? Diminuir essa ansiedade. Diminuindo essa ansiedade, você consegue com o teu organismo que ele trabalhe melhor, inclusive com os colírios, né? Então, como foi um trabalho publicado recentemente, eu me disponho daqui 3 meses, que nós vamos fazer essas reuniões a cada 3 meses, a falar um pouquinho sobre meditação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que a Damares fale um pouquinho com vocês. A Damares vai ser a coordenadora do Glaucoma Care, para vocês conhecerem a Damares um pouquinho. Damares, está me ouvindo? Estou ouvindo, doutora. Fugiu, hein? Oi, pessoal. Bom dia. Você está com o áudio desligado, viu, Damares? Está desligado? Eu estou ouvindo aqui. Estão ouvindo? Também Sim. estou ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo, doutora? Estou ouvindo, normal. A gente não está ouvindo a Damares. Eu não estou. Vocês Eu estão? estou ouvindo, estou. Estamos Eu estou sim. ouvindo normal. Meu áudio está liberado. Eu também estou escutando bem. Também estou ouvindo bem. Está escutando, doutora? Eu não estou ouvindo a Damares. Bom, alguém mais quer falar um pouquinho? Quer compartilhar um pouquinho da sua experiência? Acho que a Damares pode falar um pouquinho para a gente Ô, conhecer Jéssica, ela. seu áudio está desligado. Pode abrir. Isso, eu acho que pode falar, Damares. Eu estou avisando aqui a doutora. Eu acho que deve ser alguma configuração do computador dela, porque todo mundo está te escutando, viu, Damares? Ô, Mirella, eu acho que você que tem que abrir os áudios, porque eu não estou também te ouvindo. Acho que você bloqueou os áudios. Eu acho que está acontecendo alguma coisa no da doutora. Estou escrevendo aqui para ela. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, é o áudio de todo mundo que não está abrindo. Não, está abrindo. Você Tá está abrindo. ouvindo, doutora Regina? Eu ouço você, mas eu não estou te ouvindo, Mirella.
Tá ouvindo? Será que eu posso fazer alguma coisa aqui? Eu acho que ela poderia sair. e Doutora, a voltar. senhora está ouvindo a gente? A senhora está ouvindo? Porque aí a Damares pode ir falando, enquanto isso eu ajudo a doutora na configuração do computador dela. Eu não consigo ouvir. Vocês estão ouvindo a Mirella? Sim. Manda uma então é só eu mensagem para mesmo. ela Então, Damares, pode sair falar. e eu entrar de mandei. novo. Eu mandei no É, WhatsApp. Ela sai e entra. Bom, pessoal, eu estou muito feliz em estar participando desse projeto do Glaucoma Care. Espero poder ajudar vocês no que vocês precisar, tá? E estar por dentro, né? Aprender um pouquinho mais sobre essa doença para conseguir ajudar vocês a manter os colírios, se for preciso, encaminhar vocês no que for preciso. Podem contar comigo, tá bom? E no que vocês precisarem, pode me chamar, tá bom? Até naquela amostrinha grátis, hein, Damares? Ajuda meus pacientes. Até na amostrinha. Precisando é só chamar. Isso aí, isso aí. Alguém quer compartilhar um pouquinho? Fiquem à vontade, Eu viu, vou gente? chamar a Damares já, hein? Isso Chamar a aí, Damares já. Jéssica. É. A mocinha a gente gosta de colírio, né, doutora? Claro Logo, que logo. sim, Fê. Gente, eu falo que eu gosto de amostra de coisa pra pele, né, pra fazer skincare e colírio. Quem tiver amostra dessas duas coisas pode me mandar. Pode De deixar. graça até injeção no Jamais. olho, né? Porque os colírios são muito Literalmente. caros. Eu queria compartilhar com vocês uma coisinha que eu já sou paciente da doutora há muitos anos. Eu tenho 34 anos e eu descobri o glaucoma na minha adolescência, né? Quando eu tinha 15 para 16. E quando eu descobri, eu já tinha perdido a visão do olho esquerdo, né? E aí achei a doutora Regina, que foi um anjo, né, na minha vida. E assim, eu aprendo muito com ela. E eu estou muito feliz com esse projeto e estar participando dele, porque eu tenho um hub onde eu trabalho que é para pessoas com deficiência, né? Então, assim, lá não tem ninguém que fale. Muitas pessoas têm problema de visão, mas a gente nunca leva nenhum conhecimento. Todo mundo leva mais coisas para cadeirantes, pessoas com deficiência auditiva, mas para pessoas com baixa visão, com qualquer problema de visão, ninguém leva. Então, assim, eu estou muito feliz que eu vou poder compartilhar o que eu estou aprendendo aqui. Parabéns, doutora, Damares, todo mundo que está envolvido aí, viu? Estou muito feliz em participar disso. Muito obrigado, Fê. Para nós é importante essa sua vivência, até da questão da empresa, o que tem disponível que a gente possa ajudar e facilitar o paciente com glaucoma, entendeu? Fico muito feliz de você ter participado, estar participando com a gente. Pronto, eu também queria doutora, compartilhar. obrigada, viu? Eu fiquei muito feliz também. Obrigado. A Alba quer compartilhar aí, Alba, por favor. Analba. Alba é minha irmã. É verdade. O que elas conseguem? Como que elas conseguem? Então, eu descobri o glaucoma já com 40 anos, eu acho, porque minha mãe e meu pai têm glaucoma, tinham glaucoma, né? Os dois não são falecidos. E aí foi indicação de todas nós, da família, fazer exames e ver, né? Então, nós somos uma família de 10, então, dos 10 irmãos, 8 têm glaucoma. Né? Então, eu comecei, e também tem uma outra coisa que eu descobri nas pesquisas e tal, porque estudei um pouco, e com a minha primeira médica, que também tem muito a ver com a questão racial. Né? Então, o glaucoma é também uma doença proveniente da raça negra. Isso não quer dizer que outras pessoas que são brancas não tenham, mas é proveniente da raça negra. E aí também tem... esse é um ponto que eu acho interessante a gente perceber de que como foi demorado a pesquisa do glaucoma, né? Porque isso também tem muito a ver, porque tem a questão real do racismo estrutural, né? Então, as doenças que são provenientes das pessoas negras têm muito mais dificuldade de pesquisa, como anemia falciforme,
como várias outras doenças que tem por aí. Então, eu pensei que eu estava tratando direitinho, mas eu não estava, né, doutora Regina? Porque eu esquecia de botar o tal do colírio, porque também tem essa coisa, como o meu glaucoma não era aquele que doía, então eu não tinha o cuidado todo que deveria ter. E aí, mas eu fazia um acompanhamento. Aí, quando foi agora em 2016, eu tive um susto muito grande, porque fazia uns 2 anos que eu não fazia os exames. Quando eu fiz os exames, eu estava com a visão, segundo o meu médico daqui, doutor João Pessoa, de uma pessoa de 85 anos. Né? Então, foi uma progressão enorme de 2016. A doutora Regina olhou isso de 2016 para 2018, né? Então eu fiquei louca, né? Eu achava que ia perder a visão, até porque tinha experiência na minha casa. Minha mãe perdeu a visão, e minha mãe, ela cuidava do glaucoma dela muito direitinho. Ela cuidava muito direitinho, mas ela perdeu a visão, né? Então foi um susto muito grande. E aí um outro amigo que é médico também, do Rio de Janeiro, foi o que me indicou a doutora Regina, porque tinha toda aquela coisa de que a minha córnea era muito fina, que não sei o que. Eu fiquei com muito medo, na verdade, foi um medo imenso de perder a visão, né? E aí foi quando eu conheci a doutora Regina e passei a fazer o tratamento com ela, em parceria com o meu médico daqui, doutor João Pessoa, que também é fantástico. E estou no tratamento, precisei fazer 3 cirurgias, quer dizer, 2 cirurgias em cada olho e também o tal do agulhamento, né? E Só quem faz agulhamento sabe, né, Analba? exatamente, né? Então foram 2 anos de 2019, 2020, que foi totalmente de tratamento, de cirurgia, de cuidado, né? E essa coisa da bolha, que eu ficava aperreada, porque a bolha fecha, a bolha não sei o quê, e a bolha tal, e a bolha, o negócio era a bolha, né? E essa última cirurgia que eu fiz, a doutora Regina botou mais mitomicina, né? Mais um pouquinho no meu olho direito, e tá indo. Eu estou tendo que ir de 15 em 15 dias no médico, porque a minha pressão está variando muito, né? Eu também, depois eu queria que você falasse, doutora Regina, sobre não é contraindicação, é as sequelas que pode ficar, né? Com a quantidade de cirurgia que a gente faz. No meu caso, eu precisei fazer fisioterapia do olho, porque teve desvio por a quantidade de cirurgia que eu fiz, e também no meu olho direito agora, aumentou muito a catarata, que segundo o doutor João Pessoa, tem a ver também com a cirurgia, né? Claro. Então, hoje eu estou muito mais atenta, né? Porque eu continuo com muito medo de perder a visão. É uma coisa, como o doutor João diz, o que eu perdi eu não recupero. Então, agora é tentar deixar, né? Já que a minha visão é de uma pessoa de 85 anos, quer dizer, a minha visão não, a minha córnea não, a meu nervo óptico. Tá vendo como eu estou sabida? Isso. Muito bem. Olha, são alguns aspectos que são importantes. Em relação ao negro, que é importantíssimo, porque o negro evolui mais rapidamente e mais agressiva é a doença no negro. Então, a importância do acompanhamento e da gente compartilhar essas informações para as outras pessoas. Segundo, o não deixar de acompanhar, porque o susto vem, e quando vem é desesperado. Parece uma avalanche de problema, porque até a gente conseguir chegar num nível pressórico aceitável, porque quanto mais grave o glaucoma, mais baixo o nível de pressão, entendeu? Então, o paciente que tem um nervo óptico muito doente, eu tenho que deixar a pressão de 8, 10. E o paciente que tem a córnea fina é mais ainda, porque já a córnea fina interfere nessa aferição da pressão intraocular. E lógico, sem dúvida nenhuma, todo paciente que opera, a cirurgia do glaucoma tem a outros fatores. Tem a cicatrização. Então, a tal da bolha, que é fundamental para a drenagem, essa bolha é o que faz a cirurgia. E essa bolha é o que mantém o nível de pressão bom. Se você tem uma cicatrização, isso é muito comum também nos negros, a cicatrização mais precoce dessa bolha faz com que a pressão volte a subir. E a gente tem que ir lá agulhar com a mitomicina. A mitomicina é um medicamento que a gente usa para evitar a cicatrização da bolha.
E lógico que quanto mais você opera, mais tem sequela. É natural, inclusive a catarata nos pós-operatórios de glaucoma. É muito comum, depois que eu fiz as cirurgias de glaucoma, eu também ter que operar a catarata. Mas isso não tem outra, a gente não tem outra alternativa, não tem outra opção que não operar nesses pacientes muito graves, entendeu? Tá? Mais alguém? Posso falar? Pode, Jéssica, fica à Posso vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Jéssica. Fico até não feliz, né? Porque o glaucoma não é algo... Mas, enfim, de saber que tem várias pessoas na mesma situação que eu também tenho muitos casos na minha família de glaucoma. Quando eu era pequena, eu lembro que a minha avó é negra, ela já era cega. E aí, depois, há uns 12 anos atrás, a minha mãe também, né? Ela não está totalmente cega, né? Mas ela tem, assim, uma visão muito baixa. A minha irmã, que tem 40 anos, já operou 3 vezes. Eu já operei 3. E, assim, é uma coisa que minha mãe sempre falou muito pra gente, né? E minha avó, que era pra gente sempre ficar de olho, sempre fazer, né, as coisas direitinho, pingar o colírio no horário, e assim, né, a gente foi tratando com colírio, quando não dá mais, é cirurgia, e eu tô lá na HCLOI fazendo tratamento desde 2015, e assim, não largo por nada do mundo. Já tentaram trocar convênio, eu tenho, né, até um convênio particular que eu acabo não me desfazendo, porque eu não quero de jeito nenhum parar de fazer o tratamento. A doutora Regina é um anjo mesmo. Ai, vou até chorar. Eu agradeço muito. A doutora Regina cuida, né, da minha mãe, da minha irmã também. Minha irmã fez uma cirurgia recente com a doutora. E o glaucoma, ele é uma doença, infelizmente, muito silenciosa, né? Quando a gente vai perceber alguma coisa, às vezes já é muito tarde, que foi... Minha mãe sempre tratou, ela precisava de uma cirurgia de emergência, isso em 2010, mais ou menos, e não teve, né? Então, isso que agravou muito. Mas, assim, agora a gente acompanha, e é o que eu falo para ela, ó, a gente não sabe quando que vai apagar aí de vez a visão, mas enquanto a gente puder prolongar esse pouco que você tem, para mim, já é válido, né? Claro, claro. Ela sempre foi uma pessoa muito independente, né? E ela, digamos, perdeu, né, grande parte da visão. Ela estava com 45 anos, teve que parar de trabalhar, assim, foi... Acho que além de toda essa barra de você perder a visão, a parte psicológica também, olha... E não é só da pessoa, né, da família toda. E nisso é uma coisa que a doutora Regina fala, a minha irmã também fala, o tratamento da doutora Regina é muito humanizado. Que eu acho que é isso também que falta... né, você vai em alguns outros médicos e às vezes, né, o que aconteceu com a minha mãe infelizmente dependia do SUS na época, eu não entendia a gravidade da doença, então acabou demorando também muitos anos para eu parar de me sentir culpada, né, de ai, olha, se eu soubesse, e não sei, um dia meu marido chegou e falou para mim, olha, faça o que você puder fazer pela sua mãe agora, né, e é isso que eu faço, e assim, minha mãe, assim, melhorou muito em termos do psicológico. E eu atribuo isso, sim, à doutora Regina, né? Com essa paciência que ela tem de explicar, de falar, né? De ouvir. Às vezes o paciente se queixa, né? Minha mãe, às vezes, ficava muito revoltada. E eu lembro que antigamente, ir nas consultas com ela em algum oftalmo, eu sabia que ela ia voltar muito brava, muito revoltada, muito, né? E hoje em dia não, minha mãe acho que já está mais de 2 anos, né, deve ser de tratamento com a doutora Regina, e ela sempre volta calma, sempre volta serena, então ela conseguiu entender, né, mais da doença, e eu acho assim, muito importante. Minha irmã também, assim, né, na família, eu sei que cada uma de nós tem um tipo de glaucoma, minha mãe é um glaucoma ângulo fechado, que foi uma coisa mais agressiva, que em 8 meses de tratamento ela acabou, né, perdeu boa parte da visão. Aí eu sei que a minha irmã fez um procedimento diferente, porque a córnea dela, né, acho que afinou, e a bolinha que faz no olho dela, às vezes até corria o risco de estourar, e a pressão dela baixava demais, né? Eu acho que o meu, felizmente, até por eu ver tudo que acontece com a minha família, eu fico
esperta, né? Eu não jamais quero que aconteça comigo. Então, quando eu tiver condições, né, é uma coisa assim que não dá para brincar. Então, o que a doutora falar, gente, obedeçam mesmo, sabe? Pinga o colírio no horário, porque faz diferença. Minha mãe mesmo, às 9 horas, é o despertador das 9 sempre, né? Enfim, aí a minha mãe, ela trata, né? O pouco de visão que ela tem, que ninguém conseguiu entender o porquê, porque o nervo óptico dela está extremamente danificado. Mas, enfim, né? Eu também não sei, mas o que der para manter... Então, vamos segurar. E é um orgulho acompanhar a tua mãe, Jéssica, acompanhar vocês de uma maneira geral, porque a tua mãe, mesmo com toda a dificuldade, ela não sai do salto, ela faz tudo, ela é animada, ela tá para frente. Eu fico tão orgulhosa, fico tão feliz e saber que ela consegue, mesmo com todas as adversidades, mesmo toda a dificuldade, porque ela tem um campo visual extremamente avançado. Então, mesmo com tudo isso, ela realmente consegue se manter estável. E assim, né, foi difícil para ela, né, até aceitar, mas eu posso falar que depois de muitos anos, né, ela um pouco mais conformada. E assim, o bom dela é isso mesmo. A minha mãe é o meu maior exemplo assim de luta, sabe? Que muitas pessoas poderiam ter desistido e ela tá aí. A minha mãe é o meu maior orgulho, ela sabe disso. E eu vou falar para ela, ela vai ficar muito feliz. Eu vou ver até depois se eu consigo trazer ela então para essas reuniões, né? Eu trago ela para minha casa para ela participar, porque quando eu vi que ia ter, eu achei extremamente importante. E eu repasso, né, o pouco que eu sei de glaucoma eu repasso, tanto que teve uma colega minha que trabalhava que disse que a mãe não enxergava muito bem, só que ela, quando ia passar desodorante, por exemplo, ela começou a não ver mais a axila, né? E aí ela disse que uma tia também era assim. Eu falei, olha, você já tentou, né? Vocês já tentaram ver o que é? Ah, mas a gente não sabe o que é. Eu falei, ó, é o seguinte, ó, tem aqui o contato. Aí passei o contato da doutora Regina. Falei, ó, leva sua mãe lá, né, que era filha da moça que trabalhava comigo. Leva sua mãe lá, ó, vai assim, né, sem trocadilhos, né, de olho fechado. Pode ir lá, confia. E aí acho que depois ela me falou que foi detectado que a mãe tinha realmente glaucoma. Só que a família toda perdia a visão, não sabia o que era. E, né, enfim, então, meio que o pouco que ela descreveu, eu consegui identificar, né, algumas coisas que minha mãe me falava. E, assim, pelo que eu sei hoje, a moça leva a mãe tá fazendo tratamento e tal, e é isso que a doutora fala, não deixar a doença evoluir, né? Então, gente, se cuidem mesmo, porque não é brincadeira, infelizmente, o que se perde, né, dessa parte do glaucoma não recupera mais. Inclusive, doutora, eu vi, não tem nada muito relacionado, né? Mas eu vi outro dia uma reportagem de um paciente que fez um transplante de córnea, que estava totalmente cego, e aí ele voltou a enxergar. Eu sei que o nervo óptico é diferente, né? Que a senhora já explicou pra gente que, né, o nervo óptico é como se fosse um cabinho, né? Que transmite para o cérebro, e na verdade a dificuldade toda não existe transplante de nervo óptico ainda, né? Quem sabe um dia. Mas depois eu gostaria de saber, né, se isso abre pelo menos um precedente, porque, assim, logo que eu vi a notícia, eu fiquei pensando, meu Deus, já pensou se daqui a um futuro essa técnica, sei lá, consiga ser aplicada para um nervo? Nossa, assim, o que eu mais gostaria do mundo, né, é um milagre, óbvio, da minha mãe voltar a enxergar, que eu sei que não dá. Mas, né, já pensou se um dia a ciência chegar nesse ponto e outras pessoas, né, que tiverem numa mesma situação da minha mãe, algum dia conseguirem enxergar um pouco mais? Ia ser maravilhoso. Olha, Jéssica, não tenho dúvidas, viu? Não tenho dúvidas, porque a ciência, a busca da ciência por fazer com que um olho cego, um paciente cego volte a enxergar é incrível. Então, existem técnicas, sim, de células-tronco, existem técnicas, sim, de olho biônico, existem várias técnicas sendo estudadas no mundo inteiro, inclusive com cientistas brasileiros, inclusive nessas pesquisas. Então, o principal é a gente manter o olho estável para o nosso envelhecimento, lógico, né? Quanto mais a gente envelhece,
mais nosso olho vai ficando envelhecido. Então, o que a Nalba falou, que o meu olho tem 85 anos, porque ela já tem uma lesão do nervo óptico tão grande que já é como se fosse um paciente muito mais velho. Mas nós temos que manter essas fibras vivas para quando houver a possibilidade dessas novas tecnologias sendo encampadas realmente no tratamento do paciente, no nosso dia a dia, a gente conseguir. A própria Jéssica mesmo fez uma tecnologia de cirurgia nova, há uns anos atrás, a primeira cirurgia dela, lembra? E estava sendo uma nova tecnologia. Isso, Glaucolite. Uma nova tecnologia. Eu ronquei na cirurgia, eu passo muita vergonha quando eu faço cirurgia, porque, não sei, eu fico dopada, acabo falando de dinossauro, não entendo, mas enfim. O que importa é que deu certo. Deu certo, ficou muitos anos controlado com Glaucolite, foi uma técnica que a gente trouxe da Europa. Então, assim, nós estarmos sempre estudando glaucoma nos facilita para que a gente fique em busca de novas tecnologias. Esse artigo que a Jéssica está comentando é um paciente que fez um transplante de córnea, uma nova modalidade de formação de uma nova córnea, e esse paciente ele só tinha destruição da córnea. Então, toda a parte interna do olho estava preservada. Então, quando trocou a córnea, quando colocou essa nova córnea, o paciente voltou a enxergar, entendeu? Entendi. Esse é o nosso futuro, se Deus quiser. Amém. A minha tia, por exemplo, ela tinha ceratocone, né? Ela não tem glaucoma. Eu fiquei lembrando da moça que falou, né? De 10 irmãos, 8 tem glaucoma. Na minha família é meio parecido. A tia minha que não tem glaucoma, ela teve ceratocone. Ela fez o transplante de córnea. Eu sei que é um pouco diferente, né? Mas já faz, acho que mais de 8 anos que ela fez. Ainda, né, não teve nenhum tipo de rejeição. Mas é meio estranho, porque parece que a família, eu não tenho herança de dinheiro, ninguém me deixa dinheiro, só deixa doença pra gente. E o olho, na minha família, parece que é uma coisa muito, né? Se não é um glaucoma, é ceratocone. Mas, enfim, a gente vai tratando. Quero agradecer novamente a doutora Regina por tudo, todo o carinho, toda a atenção. Né, a nossa família, minha mãe, minha irmã, né, ama ela de verdade, só falta conhecer minha avó, né, doutora? Algum dia eu tenho que levar minha avó aí pra senhora conhecer, porque a doutora já conhece minha família inteira, e assim, façam um tratamento, acompanhem mesmo, não fica com medo do exame, porque, felizmente, o que tiver de notícia ruim para receber, é melhor saber para conseguir tratar, para saber que caminho que vai seguir. Vamos lutar. E vamos lutar. Vamos, agora certeza. Que o exame de captometria é chato, não vou mentir. Eu já dormi já no exame da campimetria. E a doutora percebeu lá no resultado do exame que eu tinha dormido lá, deu umas pescadas. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Obrigada aí a todos, gente. Vamos se cuidar mesmo, porque não é brincadeira, viu? E é isso aí, continuem indo com o Anja aí da doutora Regina. Muito obrigada, fico muito feliz. Então, daqui 3 meses, nós vamos ter um novo bate-papo. Eu prometo trazer algumas novidades que está sendo em busca do lado científico, do que está sendo de novidade, para vocês já nos ajudando a transmitir essas informações para as outras pessoas também. Minha mãe sempre fala para mim que se tiver algum teste, ela aceita ser cobaia, acho que de tudo, gente, porque... não, me disponibilize. Não, o que é para fazer? Tirar sangue, qualquer coisa. Eu vou. Mas é mais isso, né? No intuito, né? Pode ser um pouco tarde para alguns, mas eu acredito que isso de passagem de conhecimento é muito, muito importante, né? Eu conversando com uma amiga do trabalho, né? Acabei indicando e no final realmente a pessoa tinha um glaucoma. E quem sabe, né, conseguiu pelo menos parar a evolução da doença. Eu fiquei muito feliz esse dia, senti que eu fiz a minha parte, assim, o que eu puder fazer pelos outros, assim, para ajudar no conhecimento, gente, é extremamente importante, porque, né, não pesquisa só no Google, que no Google tudo que você pesquisa é câncer, então é melhor... É verdade. Com a doutora Regina, achei maravilhoso, tô muito feliz de participar, até então participei, não sabia muito bem o que ia ser, mas, estou muito feliz, e pode ter certeza que saindo daqui eu já vou falar para minha mãe, para minha irmã, para minha avó, já vou espalhando aí o conhecimento. Perfeito. Gente, muito obrigado, um bom final de semana para vocês. Oi, meu chefe aí, ó, tá meu chefe aí. Imagina, não tem nada de chefe, eu queria realmente parabenizar a doutora Regina por essa iniciativa e... Eu conheço a doutora Regina desde a época da residência
Ela sempre foi brilhante, né? Não só como médica, tecnicamente falando. Ela é uma das melhores cirurgiãs de glaucoma que tem no Brasil. Exatamente. Então, é uma pessoa... Vocês estão na mão de uma pessoa extremamente competente, com reconhecimento internacional. É uma pessoa assim... E o que é mais brilhante nela é o coração dela, né? Ela tem um coração de ouro, ela trata todas as pessoas de uma maneira igual. E eu não tenho dúvida que ela é uma pessoa abençoada por Deus. Nós não sabemos por que algumas pessoas têm glaucoma, algumas famílias têm glaucoma e outras não. Quem acredita em Deus, ela tem que saber que cada um tem a sua cruz e tem que levar essa cruz da melhor maneira. O que a gente precisa é fazer o nosso papel. Então, vocês têm um papel importante, quem tem essa doença. Vocês têm um papel de alertar a família, né? Não só as pessoas acima de vocês que já tiveram a doença, as pessoas que estão pares de vocês, como os irmãos, mas os filhos de vocês, os sobrinhos de vocês, que têm uma predisposição também a ter a doença. Então, vocês que têm toda a consciência, eu fico assim admirado de quantas pessoas não têm o conhecimento como paciente de glaucoma como vocês têm. Então, repassem isso para os seus familiares, para os seus amigos. Tá? Essas aulas que a doutora Regina está proporcionando, que vocês convidem as pessoas a participarem, tá? A terem a informação. Tá? E essa é o grande papel de vocês. Né? O glaucoma é uma doença silenciosa, tá? Que muitas pessoas, quando descobrem, já estão numa fase muito avançada. Tá? Então, façam o papel de vocês, cuidem de vocês, tá? E cuidem dos seus familiares e dos seus parentes. Tá? E, mais uma vez, Regina, doutora Regina, parabéns. Você realmente é uma bênção na vida dessas pessoas e na nossa vida do HCLOI. Tá? Eu fico muito lisonjeado de ter a doutora Regina como nossa sócia, né? E realmente ela é um diamante na nossa empresa, tá? Só isso. Obrigado. Muito obrigado, viu, Minelli? Obrigada a todos, gente. Eu só queria uma coisa. Opa, pode falar, Nalba. É que na próxima aula você traga também para a gente, que é uma coisa que vocês me dizem, mas eu fiquei ainda sem entender, de que há diferença na mesma pessoa de um olho e do outro olho. Boa, boa. Então tá combinado. Na próxima aula nós vamos falar sobre novos tratamentos, meditação e por que um olho reage tão diferente do outro. Perfeito. Pronto, tá bom? Gente, até mais. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada, doutora. Maravilhoso. Obrigada, doutora. Eu convidei todos os irmãos, mas eles não vieram, só veio uma, mas na próxima vou carregar todos eles para cá. Beleza, um beijo. Obrigada, querida. Tchau, gente. Bom final de semana a todos. Tchau, Valeu. obrigada. Bom dia.